Boa tarde, gente amiga. Hoje o programa entrando inédito, né? Um programa inédito. Sei que houveram reprises, mas estava sem voz devido à gripe que eu tomei a vacina. 7 dias depois, gripei. Boa tarde, pai Mário. Boa tarde, Viviane. Eu com uma sinusite do cão também em relação à festa, né? É um boa tarde alegre hoje, né? Hoje, afinal, é aniversário de Porto Alegre. São 241 anos de história, de cultura, de alegria, de lazer e que abraça todos nós porto-alegrenses com muito carinho. São 241 anos onde Porto Alegre, além de prezar pela qualidade de vida, também preza pela sua cultura, sua história e atividades para todas as idades. Todas e qualquer idade. É uma Porto Alegre muito linda, uma Porto Alegre maravilhosa para quem chega pela 101 ou quem vem pela 116, Serra, Litoral, ou no aeroporto, avião. Quando bota o olho em Porto Alegre é maravilhoso, né? Porto Alegre tem Teatro São Pedro, cuidando da cultura, patrimônio histórico. Nós temos a usina do gasômetro. Usina do gasômetro, que entardecer é maravilhoso, assim como a Praia de Ipanema. Assim como a Praia de Ipanema. Onde está a Casa de Ançã. Exato, nós temos o mercado público, onde tem muito do nosso axé, da nossa religião, também ali encravado ali dentro. Ponto do Bará, né? Exato, nós temos a catedral, nós temos a igreja dos navegantes, né? Onde sai a procissão dos navegantes. Onde sai a procissão dos navegantes. Nós temos um porto, gente, um porto. Se vocês passarem ali daquele muro da Mauá, ali para dentro do cais do porto... Não pode? Pode sim, Viviane. Tem pontos ali de visitação para público ali. Então exato, dá para se informar. Tanto que alguns daqueles estaleiros, não é estaleiro que se chama, alguns daqueles depósitos, daqueles cais que tem ali, tá, cais, né, não é casa, é cais, se não me engano, alguma coisa assim, hoje são os centros culturais. Sim, tem teatro. Tem teatros ali. E aquele muro que foi construído, até por uma questão de segurança, uma questão dos alagamentos também, esconde uma beleza que não tem igual. E outra coisa, já antes de interromper, já te interrompendo, a maioria dos comerciais hoje de Porto Alegre estão sendo feitos em Porto Alegre por causa da iluminação que Porto Alegre tem. Do sol, né? Do sol de Porto Alegre. Ele é favorável, perfeito, inclusive, à produção de filmes. Além disso, Porto Alegre traz toda na sua história a história de Porto dos Açorianos. Começou por trazer os casais de açorianos para fazer a colonização aqui de Porto Alegre, desciam até o porto e diziam que era um porto alegre. Agora é uma cidade muito democrática. Ela é uma cidade totalmente democrática, né? Ela é uma cidade que ela foi berço de muitas revoluções. Né? Cenário de muitas, como a Redenção. A Redenção, cenário de muitas, como propriamente no tempo da Guerra dos Farrapos, a ponte que tem ali perto, no final da Borges, foi onde começou também uma das invasões, e a outra foi pela ponte do Ipiranga, que tentaram derrubar o governo do Rio Grande do Sul, né? O governo federalista, né? E aonde entrou boa parte dos chimangos para invadir Porto Alegre. Porto Alegre é cheio de história, cheio de faces, cheio de nuances. Porto Alegre, eu digo que é democrática, porque sempre há discussão. Há aquela eterna discussão que ainda vai votado, não é votado, de fazer a cerca em volta da Redenção. Exato, isso já é uma coisa, até Paulo Santana teve essa polêmica muito grande de fazer a cerca em volta da Redenção, mas a Redenção está renascendo. A Redenção está sendo... Seria questões de segurança, mas quem é que diz que dentro da cerca vai ter segurança? Mas a questão de segurança pelo nosso parque que nós temos é uma segurança meia deturbada, né, Viviane? Porque hoje, se tu não tem segurança lá dentro do parque, tu não tem segurança nas ruas iguais. É que realmente tu não pode ultrapassar o Parque da Redenção à noite. Mas, muito difícil. Da mesma forma, então, vamos ter que cercar o Parque da Redenção, nós vamos ter que cercar o Parque Marinha do Brasil. Então, vários parques. Vai então, se tornar privativo, Vai se tornar privativo. É que sempre teve aquela situação ali em torno do Araújo Viana, né? De drogas e tudo mais, mas Porto Alegre não tem. Onde não tem drogas agora? Onde não tem drogas? Não tem. Nós falando em segurança, hoje é inédito, você que acessa o G1, em bilhete, assaltante pede desculpa e devolve pertences em Porto Alegre. Olha. O papel foi deixado em frente ao condomínio junto com os cartões furtados. Professora se disse surpresa com a atitude do suspeito. Um fato inusitado, né? Foi no condomínio aqui do bairro Cristal, na Zona Sul. Olha para... Ele furtou e devolveu e ainda deixou um bilhete assim. Desculpa, Cunha. Dona Maria, que Deus lhe abençoe pelos meus filhos. Teve que roubar
tive que roubar, que não é certo, mas só Deus ilumine o seu caminho. Quer dizer, ele sentiu culpado porque ele tomou uma atitude E ela ilícita. é uma professora, né? Ela é professora. Provavelmente, então, ela pode ter dado aula para alguém conhecido dele, alguma coisa assim. Ele colocou até o bilhete dentro de um saquinho plástico para poder chegar na professora. Quer dizer, é em Porto Alegre que isso acontece, Só né? em Uma Porto Alegre. consciência. Só em Porto Alegre. Mas aquela história, a violência tem, né? Mas está escrito aqui. Desculpa, dona Maria, que Deus lhe abençoe. Foi pelos meus filhos que tive que roubar. Sei que não é certo, mas só Deus para me julgar. Que Deus ilumine seu caminho e que te dê em dobro, diz o texto do bilhete. Então, o que nós vamos dizer? Parabéns pela atitude dele de uma consciência, né? Mas uma tristeza sabermos que isso ainda acontece, né? Mas o desespero, do porto-alegrense. Desespero de uma família, né, Viviane? Desespero de Porto Alegre. De uma família. E hoje pela manhã, o aeroporto ficou fechado por 2 horas. Estamos no período de outono, né? Período de outono. Então, Porto Alegre amanheceu com aquele nevoeiro, com aquela neblina, e o aeroporto ficou fechado, atrasando os voos. Que também é um aeroporto internacional. Ele é um aeroporto internacional hoje, com cargas e passageiros. E, na verdade, também vai ser ampliado. Essa discussão da ampliação do aeroporto Salgado Filho, Viviane, para aviões de grandes portes, eles estão também para mudar o aeroporto Salgado Filho para onde é a base aérea de Canoas hoje. Pois é. Não tiraram o pessoal que morava lá perto para poder aumentar o aeroporto? Tiraram. Tiraram, mas... Agora vão para a base aérea de Canoas? É que a previsão é o seguinte, Porto Alegre está se tornando uma metrópole, uma mega. Sim. Né? Ela está um crescimento dela total. Então a ideia deles era manter o aeroporto Salgado Filho para comercial, para passageiros, certo? E o aeroporto, esse novo aeroporto com cargas. A previsão dele é para 2025. Dividiria. Porto Alegre também terá um voo direto para Miami, nos Estados Unidos, né? A partir do dia 19 de dezembro. A confirmação foi hoje pela manhã pelo diretor do Brasil da empresa American Airlines, José Roberto Trinca, ao prefeito da capital, José Fortunati. Por que isso é importante? As pessoas vão me perguntar, Viviane, mas por que a Viviane está falando, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou para Miami? Você pode não ir, mas quem tem filhos que tem que fazer estudos, pós-graduação, doutorado, muitas vezes não vinha de volta para Porto Alegre porque eram voos cansativos, tinha um monte de escala, troca de voo, passa pela alfândega, é uma tortura. Além de movimentar mais a economia aqui de Porto Alegre. Porque quem trabalha com comércio exterior... Exatamente, com cargas de comércio exterior, com importação e exportação, né, vai ser um foco direto. Porque o foco americano começa por Miami. O Miami é mais ou menos um Amazonas americano, né? Então, no nível de comércio exterior, ele vai abrir uma porta muito grande. Hoje nós temos voos comerciais, certo? Vai a partir do dia 19. E isso vai abrir para voos de carga também. Para todo o comércio. Exato. E o nosso comércio... Vai ligar Porto Alegre ao América do Norte. E a facilidade que vai ser a ligação, certo? Vai alavancar muitos outros benefícios para Porto Alegre. Muitos outros benefícios. Intercâmbio de estudantes. Intercâmbios. Tem somente uma escala em Curitiba. Exato, mas também vai abrir muito para o turismo. Muito vai ser mais barata a passagem também, não vai ser aquela fortuna. Porque agora falando em relação até o Parque da Redenção, o turismo gaúcho, o turismo porto-alegrense, ele vai ampliar muito. Por quê? Nós temos o Parque Redenção, nós temos o Parque Chantilly, que é a discussão toda, que dizem que é de Viamão e não é de Viamão. Mas é de Porto Alegre. É de Porto Alegre. E nós temos o Parque de Itapuã. E nós tivemos outro dia lá, lembra? Lembro. Que é um local... Praia das Pombas, né? Na Praia das Pombas e tem outras praias. Lindíssimo. Lindíssimo. Belém Novo, certo? Toda a situação da Zona Norte também, todo o centro histórico da Zona Leste. Então, isso tudo vai ampliar. Muita gente critica em relação à Copa, Viviane, muita gente está criticando em relação às obras que estão acontecendo. Mas isto é um polo para nós, no turismo, e um polo de infraestrutura, de economia, no profissional. Muito grande. As multinacionais vão incentivar mais a contratação de pessoas, porque vai ter uma ligação direta. Exatamente. Se começarem ontem ainda, passei pela Restinga, voltando do cruzeiro do pai Ricardo, que estava maravilhoso, até por sinal. Festa do Cruzeiro. A festa do cruzeiro, do pai Ricardo de Oxum. Eu fui largar um filho de santo nosso na Restinga,
Viviane, a estrutura que tem hoje a Restinga, Nossa! 241 anos de Porto Alegre, parabéns a todos nós, mas observe o que está se tornando a nossa cidade. E a Feira do Peixe, já que falaste em Restinga, a Feira do Peixe da Restinga acontece a partir de amanhã. Então, é você que está nos assistindo aqui da Restinga, Pitinga, né? Estamos naquela região. Amanhã inicia a Festa do Peixe. Hoje, Feira do Peixe, né? Hoje, ao meio-dia, inaugurou a Feira do Peixe em Porto Alegre. A gente sabe que é tradição, quinta e sexta-feira santa, não comer carne vermelha. Uma cultura católica, mas também colocada muito em todas as famílias pela tradição. Eu já falei que Porto Alegre antes era chamada de Porto dos Casais, devido à imigração açoriana. E agora a gente vê que essa tradição em Porto Alegre se mantém. Por quê? Porque quinta e sexta-feira santa normalmente não se come carne vermelha. Aliás, tem pessoas que não comem a semana inteira. Tem gente que não come até dentro da própria quaresma, né, Viviane? Que não comem carne vermelha, não bebem nada, certo, de álcool. E tem o jejum, que é feito pós 6 horas da tarde. Né? Eu não... desculpa, às eu não 18 horas. Não vou ser muito radical nesse ponto, que eu não lembro se é após às 6 da manhã ou às 18 horas, que tem um tempo de jejum que é feito. Minha avó fazia a semana inteira. Mas teve uma época da Revolução de 30 que a coisa era tão feia que o jejum durava meses. Direto. Não, mas eu me refiro até dentro da semana que começa no domingo de Ramos, né, e vai até o domingo de Páscoa, certo? Então, era cometido que ninguém comeria carne vermelha dentro dessa época, certo? Todo mundo não poderia comer nada de carne vermelha, teria que ser só carne branca e só peixe. Gente, a Feira do Peixe de Porto Alegre, os peixes são muito bons, são produtos de boa qualidade, a variedade de preços, de tipo de peixe. Você pode comprar de um filé para o seu filho, certo? Um filezinho de peixe. Qual o nome daquele peixe que não tem espinho que dá para criança? É anjo? Filé de anjo? Filé de anjo. Até eu ia comentar, eu ia até comentar em relação a isso, tá? Eu tenho até uma diquinha. Peixe anjo, tá, gente? Não é um anjinho. Tem até uma dica em relação, porque alguns peixes têm alguns gostos muito fortes, tá? Filé de anjo, filé de cação, filé de violinha, filé de viola, certo? São peixes que tu pode dar pro teu filho tranquilamente, que não tem espinha. Aí vão dizer assim, pai Mário, mas tem um gosto muito forte de amônia. Um segredo para tirar gosto da amônia dos peixes de couro. Receita caseira no programa Vivi na TV para tirar o gosto de amônia do peixe. Não sei nem que gosto é, mas ele é um gosto de... De amônia. De amônia, de xixi, desculpa, mas é o cheiro que tem. É fato. E qualquer outro peixe que se você usar também, você tira aquela parte forte e não tira o ômega 4 dele. Deixa ele de molho. Ômega 13 e ômega 6. O ômega 13 e ômega 6. Hoje eu tô meio devagar, gente, sou eu. Leite. Deixa ele de molho no leite. Mas aí põe o tempero no leite também? Não precisa. Você deixa ele de molho de uns 20 minutos, mais ou menos, aproximadamente 20 minutos, de 20 a 30 minutos. Se ficar muito mais que isso, ele vai desmanchar, certo? Deixa ele de molho no leite, tire ele do leite, lave bem o peixe. Lava todo para não ficar o gosto do leite. Tempere ele fica um gosto suave e não perde nada da sua proteína. E a Feira do Peixe serve para todos os bolsos. Aproveita, passa lá no centro, próximo ao mercado público, e dê uma olhadinha, né? No bolso, porque até nutritiva, né? A nutrição pede-se que coma uma vez ou duas por semana carne branca, peixe, devido ao ômega 13 e o ômega 6, além do cálcio, que tem muito. Agora, quem sabe a gente que não gosta muito de peixe, que não é muito chegado, não tem esse hábito dentro de casa, é a pedida, ir até a Feira do Peixe, trazer o peixe para casa e fazer como uma peixada. Uma peixada, né? Fazer uma peixada, porque o certo é peixada. A gente refere peixada de carro, mas o certo é peixada. Se tiver alguma dúvida para aprender a fazer um peixe, não sabe como fazer, entra na internet, tem bastante receitas ali. E vamos ter essa cultura um pouco de comer um pouco de peixe, né, Viviane? Um peixezinho grelhado. Peixe não é crustáceo. Não é crustáceo, certo? Exatamente. Tem que separar o que é crustáceo. Crustáceo também tem colesterol. Também tem colesterol. Alguns peixes também têm algum nível de colesterol um pouquinho também elevado. O mal, né? O ruim. É aquele ruim, mas se tu fizer ele grelhadinho, ele perde totalmente. Faça ele grelhado, faça ele no forno assadinho, tá? Faça tipo nuggets. Empana ele, coloca no forno, gente, fica maravilhoso. Sabe por que o Pai Mário fala tanto do peixe, da maneira de fazer peixe, como fazer peixe? Além de ele ser um pescador, até um abraço à nossa amiga que faz os bolinhos de arraia. A Liara. Ela te deixou uma mensagem, tá com saudade de ti, deixou no Face. Que você sabe que ele é um pescador,
Ok, mas dentro da religião de cultura africana, o peixe também faz parte de uma grande obrigação, que nós chamamos de obrigação do peixe. Do peixe, né? exato. Que seria uma obrigação realizada dentro de todas as festas. Pessoal leigo, estou explicando pessoal leigo. Né? Ó, já tocando o telefone, né? Então aqui, pessoal que faz peixe, que faz religião, sabe que dentro das obrigações religiosas existe uma específica que se chama a obrigação de peixe, que é o símbolo também da prosperidade. Ele é o símbolo da prosperidade para nós, ele é o símbolo, porque o peixe ele é uma carne que é considerado um sangue frio, né? Então ele traz o começo, o acordar, o matinal de todos, que traz a prosperidade, que traz a alegria, que traz a fartura. A obrigação do peixe para nós é o momento da fartura, o momento da nossa comunhão com tudo aquilo que foi feito durante 32 dias ou muitas vezes muito mais, certo? E traz toda aquela comunhão para nós do peixe, toda aquela alegria. E a pessoa diz assim, mas Viviane, a religião de vocês veio da África. Na África não tem água? Tem, gente. Tanto que a maioria dos rios tem o nome de Deus, deuses tem o nome de rios, exatamente, né? Tem exatamente. o rio Oiá, tem o rio Oxum, Oxum. O próprio rio Oxum. Então essa obrigação do peixe também seria uma maneira de agradecer aos orixás, trazer a energia dos orixás, né, Oxum, Iemanjá, para dentro da colônia, para dentro da tribo, trazendo toda aquela prosperidade na época de fartura do peixe. Então também é uma maneira de ter o axé dos orixás nesta data. Exatamente. Provavelmente, né, você pode dizer assim, mas é sexta-feira santa e vai comer o peixe, que não tem nada a ver. Uma religião é uma religião, outra religião é outra religião. No entanto, se respeitando as duas partes, as duas religiões, esse simbolismo de fazer a obrigação do peixe e toda tribo ou toda família religiosa ter que ter o axé, o alimento do peixe, é uma grande parte da história que também traz os axés dos orixás. Exato, Viviane. E a outra situação também, trazendo essa situação dos axés dos orixás, quando o negro veio da África para o Brasil, em algumas cidades diretas onde foi feita a cultura africanista, através do batuque, do candomblé e de outras tantas culturas, quando o negro chegou até aqui, ele foi jogar os seus ifás, foi jogar os seus búzios para ver de que forma ele iria trazer os seus santos até aqui. E os nossos orixás responderam para eles algumas coisas e algumas culturas e algumas alimentações que não teria aqui no Brasil, naquele momento, e que o negro poderia, que o escravo, que aquele pai de santo, como hoje a gente diz, o babalaô, o iaô, ele poderia fazer e da forma que ele poderia fazer. Então, boa parte da nossa cultura africana hoje no Brasil, ela vem através do Ifá e através, sim, de adaptações. Claro. De adaptações. Tipo de peixe que tinha na África não é o mesmo tipo de peixe que tem no Brasil. Tipo de ave que tinha na África não era o mesmo tipo de ave que tinha no Brasil. Então, essa adaptação, gente, porque para todos entender. Nem o mesmo tipo de boi. Exato, nem o mesmo tipo de cabrito, nem os caprinos. Uma coisa importante, Paimara, essa discussão do boi no batuque. Não, o batuque não mata boi. A pessoa, o sacerdote que tem o seu orixá há mais de 25 anos, pode ter o axé de boi. Exatamente, ele é ali dado o axé de boi. Pergunte porque aos na realidade, na África, o caprino não era sacrificado. O que era sacrificado era o bovino. Porque o caprino, os caprinos eram para pequenos rituais. Exatamente, porque o caprino ele tinha como a alimentação da comunidade. Então era muito mais raro o bovino do que o caprino. E essa questão dessa adaptação, Viviane, tem gente que diz assim, mas lá na África não tem tal coisa, como é que vocês fazem aqui? Lá na África não tinha mostarda, que a gente usa para malá de Xangô, não tinha tal coisa. Gente, os nossos orixás, com os nossos antepassados, que são quem trouxe a nossa cultura africana para cá, falaram para eles aquilo que tinha que se adaptar, da forma e do jeito. Então isso não é invenção da cabeça de ninguém, é uma cultura trazida pelos nossos orixás. A mudança, a adequação, hoje muita gente diz assim, mas o batuque está muito diferente. Não é que o batuque esteja diferente, não é que a religião africanista esteja diferente, ela tem que se adaptar com o contexto que é.
com o contexto que coloca. Com o meio ambiente, né? Exato. Fazer o bom uso da água, cuidar da saúde, Exatamente. da produção dos alimentos, da distribuição com qualidade. Exatamente. Eu vou usar até um exemplo meio Shimano e Maragato, tá? Tu imagina hoje... Hoje que é a homenagem a Porto Alegre, 241 Exato. anos. Tu imagina hoje, tá, um carro de boi andando em plena terceira perimetral. Seria bem complicado. Se for de manhã, então, pobre do boi. Exatamente. E o que aconteceu? Nós adaptamos, fomos mudando. Não que os nossos orixás mudaram... Evoluindo, né? Na parte de transporte. Não que os nossos orixás mudaram a sua feitura ou mudaram a sua fundamentação ou o seu fundamento. O que aconteceu foi uma adaptação do ser humano em relação à cultura africana. Contando um pouco de história, lembrando a minha bisa, que faleceu ano passado. Vocês que acompanham o programa, eu conto tudo para vocês, né? Ela contava... Quanto tempo daqui agora ao Porto de Rio Grande? Porto Alegre, Rio Grande? Porto Alegre, Rio Grande, 4 de carro, horas. dependendo da pessoa que vai dirigir... Obedecendo a limite de velocidade. Limite de velocidade dá 3 horas e meia, 4. Minha bisa, quando desceu no porto, ela veio de Portugal, né? Ficou não sei quanto tempo lá no navio, desceu no Porto de Rio de Janeiro e depois veio para o Porto de Rio Grande. Olha a volta que tinha que fazer para chegar aqui. E ela contava que quando chegava no porto, eles eram recebidos pelas pessoas que eram portuárias e tinham que esperar o carro de boi que trazia as pessoas para Porto Alegre. Fora os mantimentos para Porto Alegre que entravam pelo Porto de Rio Grande. E ela contava para nós que levava quase uma semana para chegar em Porto Alegre, né, de carro de boi. É importante, eu estou falando isso pela minha bisa, porque você que é mais jovem, que está nos assistindo, a história de Porto Alegre e a história dos nossos ancestrais, família, sangue, e também dos nossos religiosos, fazem parte da sua cultura. E dela você vai extrair grandes ensinamentos. Por exemplo, você estava falando da evolução. Exatamente. Então nós estamos falando da evolução, estamos falando também do cuidado com as estradas? Exatamente. Nós estamos falando de cuidados com as estradas, nós estamos falando com cuidado do dia a dia, nós estamos falando com cuidado do nosso meio ambiente. Nós temos o Porto de Rio Grande, que é um porto internacional também. É um porto internacional. Que traz um grande benefício para o Estado, assim como o aeroporto que nós estávamos falando, pois de lá vem grandes mercadorias. É um porto extremamente comercial, um ponto estratégico. Ele é um ponto, os negócios em Porto Alegre. Ele é um ponto estratégico não só para os negócios de Porto Alegre, mas ele é um ponto estratégico até mesmo para o Brasil. Que nós temos 4 portos, que são portos grandes, que é o Porto de Santos, Sim. Paranaguá, tá? Um porto no Rio de Janeiro, que eu não lembro o nome agora, e o Porto de Rio Grande. Então, todo o mercado ele vem batendo. E o Porto de Rio Grande, ele faz toda a América do Sul, a ligação bonito, dos dois oceanos. Você que tem oceanos. Oceanos. É muito bonito. É muito bonito. Os moles de Rio Grande são muito bonitos. Então, eu conheci Rio Grande, a nossa cidade entrada... histórica, inclusive para o negro. E um outro detalhe, sabe por que Porto Alegre também se chama de Porto Alegre? Na situação do Porto dos Casais, que toda esta viagem que vinham também de navio, quando entrava na Lagoa dos Patos, certo? Que entrava pelos moles de Rio Grande, que entrava para a Lagoa dos Patos para vir para Porto Alegre, é onde os barcos acalmavam. Então parava com o mareado, que as pessoas não ficavam tão enjoadas, e quando chegavam em Porto Alegre, que pisavam na terra, eles diziam, que Porto Alegre, porque as pessoas eram todas felizes. Porque chegaram numa terra próspera, uma terra de futuro também. E sem estar mareados. Gente, nós estamos falando dos peixes, vou lembrando você, já abriu a Feira do Peixe em Porto Alegre. Quando nós falamos do axé dos orixás, nós também falamos dos orixás que cuidam da água, que cuidam desta energia. Vamos falar um pouquinho sobre Oxum? Vamos lá. Oxum é a deusa das águas doces, a mãe cuidadora de todas as crianças. Sua cor é o amarelo, o dourado. Você já viu o pôr do sol do Guaíba? Quando ele amanhece também? Pois eu tive a oportunidade, nessa minha longa vida, de ver pessoas jogando água, né, para cima, brincando ali na beira do Guaíba, num amanhecer. A água era dourada, brilhava contra o sol. Aliás, foi no 8 de dezembro do ano passado. E nós temos um símbolo muito bonito aqui na beira do estuário do Guaíba, Rio Guaíba, enfim, que é a imagem de Oxum. De Oxum, a imagem de Oxum, é uma imagem lindíssima.
essa imagem ela causou muita polêmica. Quando foi feita? Em todos os meios. Mas se você, como você disse, Viviane, se você olhar o nosso Porto Sol, se você olhar o nosso Guaíba, se você olhar a nossa beleza, quem olha da cidade de Guaíba, ou quem olha de Porto Alegre para Guaíba, e que vê toda esta água, né, que nós temos aqui atrás, que já foca bastante, e esta beleza que a Oxum traz na sua doçura das suas águas, na sua calmaria das suas águas, mas são águas serenas, mas águas também profundas. Muito profundas, águas tem vários perigosas, canais, águas muito perigosas. E ali, dentro dessas águas, vem muito da nossa fartura, da nossa riqueza, da nossa economia, porque o primeiro meio de transporte direto que houve, que ligou os continentes em todas as partes do mundo, foi através do mar, foi através dos rios, foi através da navegação. As grandes descobertas foram através da navegação. Né? Através da navegação, tanto de Colombo quanto dos próprios chineses, né, que começaram a navegar muito antes de Colombo, os vikings, que já usavam seus barcos para invadirem outras terras. A água de Oxum, a riqueza de Oxum, a fartura de Oxum é algo inexplicável. E é muito importante, porque quando nós falamos também da cultura africana, nós falamos da prosperidade. Oxum cuida da prosperidade, a energia dos orixás de água, exato, que favorecem a prosperidade, a abertura, a fartura e a saúde. Da saúde da mulher, né, na parte ginecológica, mas também aquela saúde que leva muita gente ainda, hein, que é o coração. Né? Coração. Então é o órgão que ela cuida, que ela administra, que dedicamos a ela como cuidado. É uma grande mãe, né? É uma grande mãe, mãe de coração. Ó, mamãe Oxum, a Virgem da Conceição, como diz o Ponto Chumbada. Um outro orixá que vocês vão ouvir falar muito essa semana é Iemanjá. Iemanjá, deusa que os filhos são peixes. Exato, mãe Iemanjá, mãe das águas salgadas, mãe das águas, né? A criação de todas as águas. Tem gente que pode pensar assim, mas como assim, como Iemanjá vai cuidar das águas na África? O continente africano é banhado por dois oceanos. É banhado por dois oceanos. Ele é banhado por dois oceanos. E mãe Iemanjá, ela traz na sua fúria das suas águas a beleza e a doçura junto. Quem não se acalma olhando o mar com ondas, o mar até mesmo revolto, que ele se torna tão belo? E essas são as águas de Iemanjá, a fartura, todo o descobrimento, a biodiversidade que tem os oceanos. Muito. Que apesar da tecnologia do homem não foi totalmente explorado. Não foi. Há espécies de peixes que não são conhecidas. Ele tem, o oceano, ele tem 15% dele só explorado, de 15% a 20% dele só explorado. Tem muita coisa pra gente ver nesse mundo, né? Tanto que o nosso planeta não deveria se chamar planeta Terra, né? Deveria se chamar planeta Água, né? 3/4 deles são feitos por água, né? Então, olha, depois de tudo isso que a gente conversou, peixe é uma boa ideia para o final de semana. Agradecer aos orixás no sábado de Aleluia, onde todas as casas entram em rituais para Oxalá, mas normalmente rituais a todos. Até a gente diz assim, a festa para Oxalá, a festa para Iemanjá, a festa para Oxum. Na verdade, a obrigação é para todos os orixás. Exato, a obrigação é para todos os orixás. Para um bom entendimento também, o que tem a ver a Páscoa com o sábado de Aleluia com a nossa religião? Todos estão focados em Deus. Todos estão focados na criação, no recomeço. A Páscoa, ela é o recomeço de tudo. Tanto que o ovo, ele é dado de presente, o ovo de chocolate, na simulação da vida. Hoje, chocolate. Na cultura alemã, se pintava os ovos e era ovo de galinha. Na cultura italiana também, Viviane. Em várias culturas eram pintados ovos para ser dado porque era a vida. A descoberta né? da vida. A descoberta da vida, o começo, a Páscoa é o começo. Né? Então, por que essa ligação? Porque todos estão com o seu coração frutífero, estão com o seu coração alegre, estão com o seu coração florido, estão com o seu coração com paz. Então, é aquele momento onde os nossos orixás vêm trazer, junto também, emanar também, a toda a nossa a civilização também, a sua paz e a sua tranquilidade. Por isso que é de todos os orixás. Nós falando dessa obrigação, que normalmente vai ter no sábado, na maioria das casas, a gente sabe que toda essa obrigação ela é realizada em homenagem, eu chamo Aleluia quase de um Réveillon, né? O Réveillon dos orixás. Tu chama de Réveillon, Eu chamo de Réveillon. Por quê? Porque é um momento de renovação, é
é um momento de crescimento. A gente já deu aqui a dica da importância do peixe na religião, já deu a dica de vários assuntos que para vocês são interessantes. A gente vai colocar a reprise desse programa no nosso site. A gente vai levar os CDs todos para o Betinho botar no ar. E eu queria dizer para vocês que vocês podem acessar o site vivianedeançã.com.br. No site nós vamos ter dicas da Páscoa, dicas do Réveillon, dos orixás que eu chamo, mas do sábado de Aleluia. Pode até botar uma receitinha do peixe, seu Mário. Pois é, posso colocar. Posso colocar. Ela estava falando naquele outro momento, na questão do peixe. Além de eu ser pescador, eu sou um admirador muito grande da culinária pesqueira, como eu digo. E gosto de cozinhar, né, Viviane? Tem esse dom. Tem esse pequeno dom da cozinha experimental. Entra ali no site, vai saber mais da história do Pai Mário, mais da história da Viviane. Você vai conhecer a casa de Iansã, que ainda está. A bola está sempre se remodelando, né? Mas essa semana já está em atividade normal. E você pode também saber os telefones de contato. Vou deixando aqui para vocês. 3084-3434, 3084-3434. E através do nosso site é que você tem o acesso à participação do programa. As pessoas perguntam, Viviane, como posso ligar e perguntar? Não adianta, o programa não é ao vivo, ao menos o de hoje não está ao vivo. Provavelmente o de quinta-feira e o de segunda seja ao vivo, mas esse não é, tá bom? É uma boa preparação para você saber. Você entra no site, que seguidinha entra para nós, e nós trazemos aqui um Drops, um pequeno pedaço de histórias de pessoas que podem ser a sua história. E você realiza aqui a sua vontade de saber como funciona o jogo de búzios, como funciona o jogo de cartas. Então, vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos trabalhar, que aqui eu tenho alguns recadinhos só para algum entendimento também de algumas coisas que eu andei lendo por aí, tá, Viviane? Na questão do jogo de búzios, gente, até muita gente tem ligado do exterior pedindo para um atendimento por telefone. É difícil um atendimento desta forma, certo? Quando você manda a sua mensagem, quando você manda o seu recado, que você põe a sua data de nascimento, nós tiramos só uma prévia, tá? Uma prévia mesmo de tudo aquilo que está acontecendo com você. É só algo em pequenas partes. Agora, para mais profundo, para ser uma coisa muito mais profunda em alguns problemas, só com a consulta direta, tá? Então liga 3084-3434, agenda a sua consulta, agenda ali o seu horário, o horário normal de atendimento ele vai de 40 a 50 minutos aproximadamente, ok? Não é um tempo limite de quantas palavras, quantas perguntas você pode fazer. Não. Certo? É uma consulta total. Como eu vou realizar aqui um exemplo. Aqui vou colocar como Bina, tá bom? Estou muito angustiada, estou passando por muitas dificuldades, aliás, todas as dificuldades que posso imaginar. Dinheiro e amor. Estou com medo de, se houver separação, não conseguir esquecê-lo e sofrer muito. Será que existe solução para mim? Desculpas pelo desabafo, admiro muito você, muita paz nas nossas vidas, para ti também. No caso da Bina aqui, né? Coloquei Bina coloquei como pseudônimo Bina. É uma pessoa que está extremamente angustiada, né? Esse e-mail chegou ontem para nós. Há como verificar nos búzios o que está acontecendo com ela? Vamos dar uma olhada, Viviane. Vamos dar uma olhada. Só dá mais uma passadinha para mim mesmo em relação ao caso. Estou muito angustiada, tenho medo de me separar e não conseguir esquecê-lo. Dificuldade no amor e no dinheiro. Vamos lá. Sim, Viviane, ela tem uma dificuldade mesmo. Iansã respondendo aqui. Dá uma mostra aqui para nós aqui, por favor, Wagner. Iansã respondendo para ela diretamente na dificuldade do coração e na dificuldade do relacionamento, tanto que Ogum e Xangô fazendo muito esse jogo. Mas assim, Viviane, o grande problema dela está sendo um mal de estresse e depressão. Ossanha respondendo por ela, certo? Junto com Oxalá aqui. Ossanha e Oxalá respondendo por ela, tá? Então ela está com um problema seríssimo de depressão, autoestima. Ela tem que trabalhar um pouco mais a sua autoestima em relação ao seu relacionamento, em relação ao seu casamento e ao financeiro. Um axé de Oxum e de Iemanjá para ela era bom. É excelente, é excelente. Um axé de Iemanjá para trazer fortalecimento nos pensamentos, porque o grande mal é os pensamentos, né, Viviane? É uma porta para muita coisa errada, para muita maldade. Muita negatividade. Muita negatividade. Então, no caso dela, sim, um axé de Oxum e um axé de Iemanjá para os pensamentos dela resolve bastante. Aqui eu tenho o Adalba,
que faz a seguinte pergunta. Oi, Vivi, como faço para entregar uma bandeja bem bonita para a Mãe Oxum? Não sou de religião, mas acredito muito e ela sempre me protegendo. Espero retorno, saúde e paz no coração. Obrigada. Uma bandeja para Oxum, para quem não é ligado à religião, a canjica cozida no mel, né? A canjica cozida, tá? Com mel, um pouquinho de mel, tá? E água, bastante água, ou, certo, cozinha a canjica, escorre ela, coloca numa bandeja, um papel amarelo, mel por cima, 4 quindim e flores amarelas. Eu, particularmente, eu diria para Adaltro, né? Adalba. Adalba. Para o Adalba é o seguinte, em vez de você levar uma canjica, leva pétalas de flores para ela, junto com perfume na beira do rio, e 8 moedinhas, e faça seus pedidos. Certo? Porque uma bandeja sempre tem você não é de religião, é sempre muito complicado fazer. Tá? Olha aqui, tem um recadinho que é internacional. Olha só, quero agradecer a atenção da mãe Viviane pela resposta. Eu atualmente moro no Chile, sou licenciado em letras, estou em situação regular no país. Quer dizer, está regular, está tudo certinho. E não entendi a pendência para a regularização dos documentos de qualificação. Aqui no Brasil, eu já realizei muitos trabalhos na área docente. Agradeço de qualquer forma e parabéns pelo programa. Ele pergunta, na verdade, assim, ele está de forma regular. O que ele não está conseguindo é dar aula. Nós já respondemos para ele há um tempo atrás, há uma coisa de 2 semanas atrás nós respondemos. Ele agradeceu. Nós respondemos a pergunta dele. Agora tem uma pergunta que o pai Mário vai gostar de responder. Tem uma doença degenerativa, é o Cláudio, que no momento não existe cura. Gostaria de saber se vai ter cura logo. Obrigado. Eu acho que é uma pergunta, quando fala de saúde, não é só a questão da cura. Se não existe medicação ainda, é difícil ter a cura. Se a ciência não chegou até lá ter a cura. No entanto, saber a qualidade de vida que essa pessoa pode ter lidando com essa doença. Exatamente. Aí é uma questão de qualidade de vida, né? Não é uma questão de cura, né? Eu entendi quando você disse que eu gosto de responder, porque é uma área que eu gosto muito de trabalhar, né? Trabalhar. Tá? Vamos lá, vamos ver. Deixar o pai Mário jogar o búzio, então. Gente, para não achar que é bobagem, tá? Aqui, Wagner, já direto. Ó. Ossan e Chapaná. Os dois juntos já, respondendo aqui. Ó. São os orixás. Os orixás da saúde e da medicina. São os orixás guardiões da saúde e da medicina. E junto também Iemanjá, aqui, ó, tá? Por que Iemanjá junto? Porque essa degeneração dele, ela está acontecendo em 2 partes, tá, Viviane? Tanto é uma questão automática daí, de senso, nos pensamentos dele, que ele está muito abalado emocionalmente, e isso está levando a cada vez mais essa doença, e na questão da saúde propriamente dita, mas sim, os orixás respondem para ele. Não em relação à cura, tá? Porque isso só a medicina, só a ciência pode informar, mas sim em questão de qualidade de vida, certo? Os orixás podem ajudar ele e ajudar ele bastante, através de alguns axés, para qualidade de vida, não para a cura, certo? Porque qualidade de vida. O medo da morte é comum em todo ser humano, apesar que todos nós vamos morrer. Exatamente. É um fato Exatamente. que nos reserva. No entanto, não tem idade para isso acontecer. Mas a gente viu no início desse ano a Boate Kiss, que foram 300 e tantos mortos. Jovens. Hoje, infelizmente, tivemos essa notícia que Maria Cândida Portinari, de 16 anos, faleceu também dentro de casa, uma menina na flor da idade, eu tenho a foto dela aqui para mostrar para vocês, porque ela foi, aqui está a menina, 16 anos, né? Uma pessoa que pode ser nossas filhas, né? E ela dentro de casa foi tomar um banho, na sua banheira, foi para o andar de baixo, e o gás do Junker, né, teve vazamento, e quando o pai sentiu o cheiro de gás dentro de casa, ele foi ao banheiro, mas ela já não conseguiu mais ressuscitar a menina. Ele está em estado de choque até agora, ela foi cremada e enterrada hoje pela manhã. A família perdeu uma filha, aos 16 anos, por um acidente que parece ser um acidente doméstico. No entanto, até já vou deixando esse alerta, as pessoas que têm essa aparelhagem de gás, essa tubulação de gás, sempre contrate um profissional, não é um mexedor, que entenda da segurança desses equipamentos dentro da sua casa.
A gente sabe que o sufocamento por gás, ele é difícil de recuperar, porque ele intoxica. Além disso, ela estava na banheira. Então, é uma pessoa que parte aos 16 anos. Sabe que o gás, em alguns pontos, é uma joia que se perdeu, né? Sim, de uma família a que menina perde, a família que perde um filho contra a lei da natureza, né? Como se diz, a mãe ou o pai que enterra um filho, ele está indo contra a forma que seria o ideal, né? Nesta questão desse sufocamento, nessa questão dos acidentes domésticos, Viviane, a estatística de óbitos são grandes, são muito grandes mesmo. Seja por gás... Explosão de botijões de gás, explosão, de válvulas. A pessoa, quando ela dorme, se ela tiver fumaça dentro de um quarto, ela não acorda. Tem sufocamento. Ela vai pelo sufocamento. Tem gente que diz assim, mas como é que ela não acordou com cheiro? Não acorda. Ela poderia estar, não sei qual foi o fato dela de fato, mas ela poderia estar dormindo até dentro da banheira, relaxando. E o cheiro de gás, ou ela está relaxando e o gás começar a penetrar e levar uma sonolência. E matar por asfixia. Ela ia sair com o namorado em seguida. Mas foi uma perda, né? O pessoal, mas por que falando de Maria Cândida Portinari? Ela é neta do nosso grande pintor Portinari. Cândido Portinari. Maria Cândida Portinari, então, falece hoje aos 16 anos. A gente sabe que existem situações que a gente pode tentar evitar. Com a mão de obra especializada, com pessoas que sabem trabalhar com aquele setor, nada de botijão de gás aí recalchutado, transcalchutado, né? Exatamente. As agências reguladoras estão em cima dos fornecedores. Então, é importante que você cuide dessa parte, a parte de organização, a parte material. E sempre pedindo referências do profissional que vai trabalhar para você. Sim. E sempre pergunte primeiro o orçamento. Faça o orçamento primeiro. Não simplesmente chame. Faça o orçamento primeiro. Existe grande diferença da mão de obra, né? Exatamente, uma grande diferença de profissionais. Tenha informações do seu profissional, daquele que você vai trabalhar, daquele que você vai pegar. E quando você tiver um profissional de confiança, mantenha ele ao seu lado. Mantenha ele ao seu lado, que eu me refiro. Coloca aí na agendinha o telefone dele. Coloca ele na agendinha, porque isso é que nem dentista e médico, né, Viviane? Aqueles que você já tem certo, que você já tem a confiança, é total. Quem cuida de todo equipamento de gás na minha casa é o Gessé. Um abraço ao Gessé. Grande profissional. Um grande profissional. Grande profissional. Mais e querida. Eu tenho um pedreiro que trabalha comigo, né? Que eu chamo ele de Ju, que é o Juvenil, que é um cara também excelente, trabalha comigo há muitos anos. Aí, são dicas que a gente vai dizendo, que a gente vai conhecendo as coisas aos poucos, e aí você sabe que isso tudo vai favorecendo uma qualidade de vida. Agora, quem está doente ou quem perde um familiar tão jovem, muitas vezes perguntam o valor da vida. E nós, nessa época de Páscoa, que representa a ressurreição, né, a ressurreição de Cristo, a gente pergunta que valor tem nossa vida? Qual a missão que nós temos aqui na nossa terra, nessa vivência? E o que eu ainda tenho que ensinar e aprender? Porque o bom mestre não é aquele que só fala e talvez o aluno aprenda. O bom mestre é que faz dos seus discípulos grandes mestres. Exatamente, que faz dos seus discípulos grandes mestres. E o grande mestre foi um discípulo um dia. Né? É verdade, o grande mestre. E foi batizado por São João Batista. Exatamente. Na sua humildade. Que aí vem o ditadinho do Pai Mário. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Tá aí para vocês saberem um pouco mais. Agora, quem passeia pela internet está postado no nosso site, vivianediança.com.br. Eu vou trazer um vídeo bastante especial para vocês, que em contraponto, conta um pouco da história da ressurreição, a história de Cristo. Cristo, que é o grande Messias da Igreja Católica, cristã. Do cristianismo. Do cristianismo. Importante, antes de falar sobre isso, o pessoal perguntando muito aqui para mim agora pelo Face, como faz para agendar a consulta com o Pai Mário ou com a Mãe Viviane pelo telefone 3084-3434, 3084-3434. Tá aí o telefone para você. A Casa de Iansã fica na Rua Gávea, 113, em Ipanema. Estaremos atendendo normalmente a partir hoje, amanhã, segunda-feira. Isso? Hoje, amanhã e segunda-feira. Hoje terça, amanhã quarta. E segunda-feira. E segunda-feira. E aí vocês sabem, né?
ligou, agendou, a gente está lá para atender você. 3084-3434. Esse vídeo foi dentro da coletânea aqui que eu recebi através do Face e eu achei muito importante. Uma grande dificuldade que nós temos é de explicar para as crianças que não é só o coelhinho da Páscoa, e sim a história. A história narrada e contada, codificada em um livro chamado Bíblia, que você sabe que faz parte da história da humanidade. E esse vídeo trouxe uma maneira fácil de você mostrar aí para o seu neto, para o seu filho, a história da Páscoa. Qual é a história que embasou a Semana Santa? Vamos assistir comigo? Você conhece a história da Páscoa? Não? Então você precisa ouvir isso. Deus queria muito que a gente ficasse de bem com Ele. Daí Ele mandou Jesus. E a Páscoa foi quando Jesus foi salvar a gente. O povo adorava Jesus. Todo mundo gostava de estar perto dele, porque ele é muito bom. Jesus falava de Deus e cuidava das pessoas. Curou cegos, deu comida para um monte de gente. Transformou água em vinho. Jesus falava que ele era o caminho para todo mundo ficar perto de Deus. E por isso tinha gente que não gostava dele. Essas pessoas queriam prender Jesus. Ele sabia disso. Mesmo assim, foi lá para Jerusalém. Lá ele preparou uma janta bem especial para os amigos dele. Jesus pegou a comida e agradeceu a Deus. E dividiu com os amigos. E eles beberam, comeram e até cantaram. Nessa hora, ele ensinou uma coisa muito importante. Que a gente deve amar os outros, igual ele amou a gente. Depois do jantar, ele saiu com alguns amigos para orar. Você acredita que eles dormiram? Ele falava, acordem, 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 acordem. É importante que vocês orarem, gente. Mas eles não acordavam. Bem nessa hora, quando ele estava orando, foi preso. Daí foi bem chato. Bateram nele, fizeram dodói nele, machucaram ele. Eles vinham com chicote e tá! E agora era sexta-feira. Fizeram ele carregar uma cruz bem pesada. Foi muito difícil carregar aquela cruz. As pessoas gritavam, sabe assim mesmo? Se você é Deus, desce daí, cara. E ele estava sofrendo sem falar nada. Foi bem triste. E agora Jesus estava morto. Tudo ficou escuro. Bem escuro. E as nuvens choravam no céu. Eles colocaram o corpo de Jesus na caverna, porque se dá por um guarda bem brabo, pra ninguém entrar lá. Mas até o guarda se arrependeu, percebeu que Jesus era Deus, ele até chorou. Os amigos de Jesus ficaram sozinhos. Com tudo aquilo que eles sonharam, tivesse acabado. No domingo, 3 amigas de Jesus foram lá na gruta. Eles estavam tristes, porque ele tinha morrido. Mas pareceu um anjo bem legal que falou assim, eu não tenho medo. E Jesus não está mais aqui, porque ele está vivo.
E eles saíram correndo. Jesus está vivo, Jesus está vivo. Até que não gostava de Jesus, aprendeu que era mesmo. Essa história é da Páscoa. Uma história de amor do nosso Deus que entregou o seu Filho Jesus. Porque ama a gente. Aí, gente, ficou uma coisa muito bonita de aprender história, né? A história da Páscoa. Ali apareceu o Domingo de Ramos, Pai Mário. Exatamente. Né? Muito bonita a história. Achei um resumo, estava até conversando aqui com o Wagner, que é da nossa produtora, também estudante de publicidade e propaganda, né, no IPA. E fantástica produtora que fez esse vídeo. E a ideia de trazer em formato de criança a história, que é uma cultura mundial. Isso a gente não pode negar. Não, não pode negar. Todos os cantos do mundo sabem a história de Jesus. E tu vê, falando sobre esta cultura, falando sobre este vídeo, isso é um vídeo de renovação, né, Viviane? É um vídeo de renovação. É aquilo que nós é a estamos nova falando. vida, a vida nova, né? É a vida nova. É a forma de mudar um pouquinho a forma de explicação da cultura que se traz milenar, né? Aquela questão de tu mudar e de tu evoluir e de tu trazer a transparência para as pessoas naquela história, naquelas coisas que são feitas, né? A evolução do dia a dia. Aquilo que nós estávamos falando lá no começo. Lá no começo do programa. E veja bem, dentro dessa história, que é uma história, a gente viu aqui numa tradução para crianças, que eu achei fantástico, você encontra esse vídeo no YouTube. Se você que tem filho pequeno, acho que faz parte dessa história, não só do coelhinho, do ovo de chocolate, o pessoal se queixa muito dessas datas pela comercialização, tá aí uma ideia muito boa de mostrar para as crianças. Mas se nós pegarmos essa história de Jesus, esta mensagem de educação, crescimento, sofrimento, e às vezes a gente está isso na vida mesmo, né? Parece que todo mundo te vira as costas, parece que você está sozinho, parece que ninguém entende a sua mensagem, seu pedido de ajuda. Nem sempre é assim. E depois do sofrimento de Jesus, renasceu, ressuscitou em uma nova forma. Filho de Jesus, filho de Deus, aliás. Jesus, filho de Deus. Então a gente sabe que assim como essa história milenar, a vida da gente se repete da mesma forma. Nós crescemos, temos nossas dificuldades, nossos tropeços, nossas tristezas, que muitas vezes vamos ter que passar sozinhos. Mas que podemos sim, todo dia, iniciar uma nova caminhada e uma nova vida. Exatamente. Todo dia, todo amanhecer, todo minuto, todo segundo, né? A mensagem que ficou em relação a isso, que ficou em relação a Jesus vive como colocado, certo? É aquela situação, Jesus vive no coração de todos. O que é o Jesus viver no coração de todos? É o amar a todos, né? Amar e respeitar ao próximo. Esta é uma mensagem dada há milhões de anos, há séculos, e que, não milhões de anos, mas há séculos, né? Que as pessoas têm que carregar dentro de si, independente de cultura, credo, cor ou raça. Já estou dizendo para vocês porque eu gostaria de deixar essa mensagem hoje no programa. Faça da Páscoa, que é o símbolo católico da ressurreição, faça da Páscoa um momento de você pensar, refletir, encontrar um caminho novo na sua vida. Faça dessa Páscoa algo diferente. Nós vimos ali na Santa Ceia representada a distribuição dos cereais, que seria a distribuição do pão, onde multiplicar aquilo que você tem, dividir é multiplicar. Só que você tem que aprender a doar-se, você tem que aprender a modificar muitas dessas atitudes para que possa realmente ter uma nova vida. E sempre lembrando, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, certo? Um instante de carinho com o seu vizinho pode ser muito da doação de uma pessoa que muitas vezes está num sofrimento, que está angustiada, que está triste, e você, sem querer, você pode estar ajudando essa pessoa. Dizendo bom dia, como é que você está bem? Essa pessoa vai dizer, ops, eu sou importante para alguém, alguém me notou. E isso é muito importante, gente. Isso é
é um ponto de doação que muitas vezes você não precisa doar uma roupa, um alimento ou até mesmo um dinheiro, mas doar um pouco um sentimento de carinho, um sentimento de amor, um sentimento de alegria, um sentimento de paz, um sentimento de você está aí e eu estou aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que você está? Está bem? E isso já faz muito bem às pessoas. Quando eu escolhi esse vídeo para trazer para vocês, foi justamente no mesmo momento que eu vi a notícia da Portinari, né, a neta de Portinari, que faleceu dentro de casa por um incidente com gás de cozinha, esse gás comum. E também me reporto a todos os nossos jovens de Santa Maria, da cidade de Santa Maria, que faleceram até semanas atrás, ainda havia vítimas daquele incêndio na Boate Kiss. Independente de motivos, de flagrantes, da parte penal, eu queria dizer a todos os pais, avós, que perderam pessoas jovens na sua família. Ou por acidente, que era tão comum, ou pelas drogas, ou pela delinquência, ou simplesmente por um acidente ou por uma doença. Gostaria que você, que teve esse sofrimento, esta dor, que você reze. Aproveite a Sexta Santa e faça uma santidade na sua vida. Faça uma luz na sua vida. Pedindo que todos esses anjos que são os nossos filhos, que partiram tão cedo, que sejam iluminados e que possam realmente, nesse domingo de Páscoa, nos ensinar o que é a ressurreição, de nascer em outra vida. Para isso, os pais têm que estar harmonizados, amando e lembrando com muito carinho os momentos de felicidade que teve ao lado daquele ser que hoje está em espírito. Essa é a principal mensagem que fica para mim de Páscoa. Faça com você mesmo a comunhão no seu coração, em sua alma, com seus entes, com seus amigos, mas uma comunhão de paz e tranquilidade. E lembrando sempre, o amor prevalece a tudo. O amor prevalece às tempestades, o amor prevalece às agonias, o amor prevalece em cima de qualquer divergência que você tiver, ou qualquer divergência que você tiver. E lembrando, a humildade é a mãe de todas as virtudes. Amanhã a gente volta, também programa inédito. Estaremos aqui falando sobre mais coisas do dia a dia, mais da sua vida e do cotidiano. Até amanhã.